Vamos conversar sobre o elefante transfóbico na sala. Eu ia me propor a voltar com o canal de maneira completamente divertida, dinâmica, como um hobby. Mas não tem como, né, galera? Eu tava mexendo aqui nas coisas do sebo, sabe? E aí eu vi um vídeo da Ju Books, da Ju, do canal Ju Books, que é cancelamento na literatura, livros e autores cancelados, os clássicos e mais alguma coisa, mas não tá aparecendo agora. E eu tava gostando muito do vídeo, fazia todo sentido o que ela tava falando pra mim, até que ela decide trazer a J.K. Rowling, né? Esse vídeo, ele não é um ataque, não é necessariamente uma resposta. A Ju começa o vídeo, né, falando que o que ela quer é fomentar uma discussão, fomentar uma conversa. Então eu achei que era adequado, né, a gente vir conversar um pouco aqui. A Ju começa o vídeo dela se apresentando, né, falando da formação dela, então eu acho adequado também eu falar. Oi, meu nome é Lotus, tudo bem? Eu sou estudante de psicologia, tô terminando a faculdade, tô quase no final do último semestre. Vou tentar um mestrado aí, se Deus quiser tá vindo. E eu sou uma mulher trans, né? A Ju já esteve aqui no canal em várias lives. Gosto muito dela, acompanho ela. Estou fazendo esse vídeo também porque eu acho que a gente pode crescer com o debate, que é justamente o que ela traz. E eu queria trazer os meus 2 centavos, sabe? Sempre fica esse fantasma da J.K. Rowling, do Harry Potter, em todas as situações. Ela é um nome muito forte na literatura, né? Querendo ou não. E muito se diz, muito se especula. Eu acho que a minha opinião talvez mude daqui a alguns anos, daqui a algum tempo. Talvez ela fique muito mais agressiva, talvez ela fique muito mais permissiva, não sei. O que eu posso falar é como eu me sinto agora, o que eu penso nesse momento, sabe? Então, a Ju traz a questão do cancelamento, né, no vídeo dela. E eu gostaria de trazer e falar aqui que qualquer comentário que seja agressivo, que seja xingando, vai ser apagado. Se você discorda, se você concorda, fique à vontade pra debater nos comentários, mas agressividade, né, ódio não será permitido. E vamos lá. O cancelamento, né, pelo que eu vejo, pelo que eu interpreto, ele nasce, né, como uma ferramenta para que as massas, para que a população possa cobrar as empresas, as figuras de autoridade, as pessoas que produzem, né, as superestrelas, né. Por quê? Sem algum tipo de junção do público, junção das pessoas, não existe impacto, né, para essas grandes marcas, essas grandes corporações, esses grandes nomes. E a gente vive numa sociedade extremamente capitalista, né, em que o dinheiro é a base. Então, o que impacta nas pessoas? O que as pessoas se importam? Dinheiro, né? Se não houver algum tipo de impacto financeiro, as pessoas não estão nem aí. Eu gosto muito de investimentos e eu acompanho vários canais de finanças, e a maioria deles são extremamente de direita, são extremamente liberais. E eles todos falam com o peito aberto, com a tranquilidade no coração. A gente, ou as marcas, só se importam com diversidade porque dá lucro. Só se importam com o discurso woke, que é assim que eles se referem, porque dá lucro, né? Então, mesmo que o cancelamento e esse movimento ele tenha se dispersado, ou ele tenha se enveredado pra ódio, pra destruição, pra todas essas coisas, ele nasce por uma necessidade, né? Pelo que eu vejo, eu não estudei esse tema, mas ele nasce por uma necessidade social de que a gente possa reclamar, né? Reclamar não no sentido de, sei lá, reclame aqui, mas reclamar de conseguir impactar essas pessoas, essas grandes corporações, essas grandes multinacionais, esses grandes atores, esses grandes cantores, sabe? Porque, querendo ou não, o fantasma do cancelamento assola essas empresas e essas marcas, esses títulos, né? E claro, né, existiu um interesse político, existiu uma perversão, existiu um interesse, né, de que essas coisas virassem muito, sei lá, um movimento corriqueiro. Você nem sabe direito o que a pessoa falou, você nem sabe direito o que a pessoa pensa, você vai lá e cancela, né? Eu acho que foi mais ou menos assim, eu interpreto dessa forma. Se eu estiver errado, tiver algum estudioso do cancelamento que traga. Novamente, qualquer tipo de comentário agressivo e destrutivo vai ser cancelado. Eu vou cancelar o cancelamento aqui nesses comentários. Perfeito. No vídeo da Ju, ela traz um debate muito legal e muito conciso, né? Que faz muito sentido sobre... não adianta a gente ignorar como as coisas eram no passado, não adianta a gente querer apagar a história, a gente precisa debatê-la. E se existe algum autor que era problemático, a gente pode conversar sobre isso, a gente pode gostar da obra dele e mesmo assim entender que, primeiro, ele já morreu, ele já se foi há muito tempo. Já vai tarde, coisa ruim. Vai pro inferno. E que aquilo retrata um pensamento de um recorte histórico, né, de uma história. Perfeito. E aí a Ju mesma, ela traz, porque esses livros, essas histórias já estão em domínio público, então não existe alguém lucrando, né, com essas histórias, não existe uma família, não existe uma entidade ali que pensa de maneira racista, transfóbica, homofóbica, que está lucrando com aquilo. Só que aí depois ela invoca a J.K. Rowling, né? E aí ela quebra a própria lógica do que ela falou, sabe? De que, tipo assim, não existe ninguém lucrando com isso. Porque existe. A J.K. Rowling é uma pessoa viva
E ela está lucrando com essas obras, ela está lucrando com esse movimento, ela está se deleitando ali com tudo isso que ela traz. E, gente, ela é uma pessoa extremamente influente, ela tem muito dinheiro. E dinheiro é poder, né, na nossa sociedade. E a J.K. Rowling, ela não é uma pessoa que ela é passivamente transfóbica. Ela não é uma pessoa que ela é, tipo, ai, não gosto, não tenho perto, mas vou ficar em silêncio. Ela é uma pessoa extremamente barulhenta. Ela é uma pessoa que ela toma atitudes, ela faz coisas que são destrutivas pra vida, que são, assim, de precarização mesmo. Ela investe em políticas de desmonte dos direitos trans, ela contribui para a disseminação de desinformação quanto pessoas trans. Ela é uma TERF, né? Trans Exclusionary Radical Feminist, que é basicamente feminista radical que exclui trans, basicamente isso. Então, assim, ela não mede esforços pra usar a influência e o dinheiro dela pra atacar essa população, sabe? Então não é um ser, uma entidade distante ali, que está longe, que não existe mais, que não ameaça, sabe, essa população. E assim, sinto muito, mas você, tanto como influenciadora, não estou falando da Ju especificamente, tanto como influenciadora como consumidora, né, tanto o público, não consegui nem tirar meus mouse que eu tava fazendo isso. Quando você fala, eu gosto de Harry Potter, eu apoio Harry Potter, tudo bem. Eu nunca aqui no canal, nunca disse, tipo assim, você não pode gostar disso, você não pode ler aquilo. Mas assim, você vai conseguir encher seu peito também pra falar, eu apoio uma transfóbica? Eu apoio a transfobia, sabe? Porque sinto muito, mas essas coisas andam juntas nesse caso, especificamente. E aí a Ju, ela invoca os amigos trans dela. Ela fala, eu tenho vários amigos trans que gostam de Harry Potter e se sentem muito culpados. Porque a J.K. Rowling foi cancelada, eles gostam de Harry Potter e a sociedade diz que eles não podem gostar de Harry Potter. E assim, eu acho que seria interessante, talvez, ela trazer esses amigos trans dela pro debate, sabe? Porque dessa forma que ela solta uma frase solta, assim, esses amigos trans ficam meio sem face, meio sem voz, meio sem história, sabe? Tipo, são pessoas trans que gostam de Harry Potter. Tá, qual que é a opinião deles mais por dentro? Eles sabem que a J.K. Rowling tem esse posicionamento tão específico, tão agressivo, tão destrutivo, ativo, sabe? Porque às vezes as pessoas não sabem. E às vezes, se elas soubessem, elas tomariam um posicionamento um pouco mais de nossa, essa pessoa apoia o desmonte dos meus direitos, talvez realmente não seja legal eu continuar, sabe, financiando essa pessoa e essas políticas, entende? A gente precisa tomar consciência de que a população trans é a população que mais é explodida, sabe? É o preconceito e é a discriminação e é o ódio que é mais banalizado na nossa sociedade, sabe? Não é uma corrida da opressão, não é tipo assim, o pódio da opressão. Ai, quem sofre mais, quem sofre menos, não é isso. Mas a gente foi reduzida a palhaço, a gente foi reduzida a um estereótipo, a gente foi reduzida a uma coisa assim, escrachada, sabe? E as pessoas veem a gente como objeto sexual, ou como possibilidade de morte. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, né? Ao mesmo tempo, é o país que mais consome pornografia transexual. Então existe ali uma pulsão de morte e de vida muito proeminente, né? Existe uma coisa que não faz muito sentido. Como assim é tão desejado e ao mesmo tempo é tão odiado, né? E assim, eu tento trazer todos esses fenômenos para a gente ter uma visão e um debate um pouco mais amplo. Por quê? Eu acho que é muito legal o que a Ju fez, eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso. Ela é uma booktuber muito legal, eu acompanho muitos vídeos dela. Eu falo isso também e venho aqui porque eu conheço a história dela. Eu sei que ela é uma pessoa que ela vai escutar, que ela vai participar, que ela vai se fazer presente. Só que às vezes a gente traz um conteúdo muito denso e muito complexo em uma frase num vídeo. Eu não acho que a Ju seja transfóbica, eu não acho que a Ju apoia a J.K. Rowling, eu não acho que a Ju qualquer coisa. Eu só acho que quando a gente tem, né, um canal, seja qual for o canal, a gente tem algum tipo de responsabilidade, sabe? E não acho que tenha sido sei lá, a visão dela, o pensamento dela, a intenção dela, tipo, menosprezar todo esse debate. Mas eu acho que, tipo assim, ela veio com com um tema definido, que eram os clássicos, que era o cancelamento, e aí ela puxou pra uma coisa contemporânea, de uma pessoa que não é um monstro embaixo da cama, é um monstro, assim, que tá na sociedade vivo, sabe? E atirando pra todos os lados, sabe? E aí o último ponto que eu gostaria de trazer, que eu pensei, é sobre privilégios, sabe? Às vezes a gente tende a pensar que a comunidade LGBT é tudo a mesma coisa, sabe? Mas não, cada sigla da letra, né, cada parte cada sigla da letra, cada letra da sigla define um tipo de população com suas especificidades, com suas dificuldades, com suas questões. E não é porque você faz parte da comunidade que você tem noção de tudo que acontece com todo mundo, sabe? Ninguém tem. Ninguém participa de todas as comunidades ao mesmo tempo. E a comunidade trans é a comunidade mais vulnerável. Como eu disse, a gente morre, né? É uma coisa constante.
E aí, quando a gente tem alguns privilégios, e eu tenho privilégios também, não estou dizendo que eu não tenho, às vezes a gente não tá tão sensível para algumas questões que podem vir, entende? Que podem ser complexas, que podem ser destrutivas para aquela comunidade específica, sabe? Às vezes até as pessoas da própria comunidade não estão sensíveis, porque não podem se sensibilizar, porque precisam se endurecer, porque precisam lutar, porque precisam gritar para conseguir estar vivas, sabe? Então, o que eu quis dizer com isso, o que eu quero dizer com isso, é que às vezes a gente tá tão absortas nos privilégios, mesmo estando na sigla, que a gente não percebe até onde o nosso discurso pode ir, até onde a gente pode influenciar. Ou como essas pessoas são influenciadas por isso que a gente tá conversando, sabe? Quando eu tava apresentando meu trabalho de iniciação científica, uma pessoa veio até mim e falou assim: olha, por você ser uma pessoa trans branca e que você tem privilégio, você tá numa universidade, você acha que você tem condições de escrever sobre toda a comunidade trans? Eu falei pra ele assim: eu acho que eu tenho condições de representar a comunidade, até que outras pessoas possam ocupar esse lugar também. Você tem alguma aluna trans? E ele falou: não. Então assim, se eu não escrever, quem que vai escrever? E outra coisa, os meus privilégios são justamente o que permite que eu esteja aqui escrevendo. Se eu tivesse que me prostituir pra comer, eu não ia ter condições de vir aqui, sentar na frente do computador e escrever um artigo científico, porque eu ia estar preocupado com a minha sobrevivência. Novamente, o que eu quis dizer e trazer aqui é que no discurso da Ju existe uma certa calma, existe uma certa tranquilidade. E a população trans, ela não tem o luxo, o privilégio de se apoderar dessa calma, dessa tranquilidade, porque a gente tá morrendo, entende? Então, a Ju, que estuda letras, ela tem condições de entender que o discurso é poderosíssimo, é extremamente potente. A J.K. Rowling não sai na rua matando pessoas trans, mas ela advoga e ela se comunica com pessoas que têm esse pensamento, que se pudessem fariam isso, entende? E pessoas que concordam com ela, que assinam embaixo no que ela tá falando, entende? Então, assim, também é um movimento de se pensar, sabe, que às vezes a gente é uma pessoa branca, a gente é uma pessoa que tá no padrão de beleza, a gente tá num relacionamento heterossexual, mesmo que não seja hétero. E isso faz com que a gente não se conecte com algumas realidades, com algumas circunstâncias. E pra mais, mesmo que a gente seja LGBT, a gente tem intersecções de outras questões, como classe, como raça, como gênero, ou todas as outras coisas que existem no mundo. Então a gente nunca vai estar completamente antenado na dor do outro, sabe? E não estou dizendo aqui que ela não pode falar sobre o assunto, que ela não pode ter uma opinião, ela pode com certeza. Eu estou trazendo a minha, de uma pessoa que vive isso e que tem pavor de que as políticas públicas que me dão o mínimo de dignidade, que às vezes nem são cumpridas à risca, sejam desmontadas, sabe? E assim, como mulher, eu tenho certeza que ela também pensa nisso. O conto da Aya tá aí pra retratar que se os homens quisessem, eles pegavam a gente e transformavam em rebanho de reprodução, sabe? Mas é isso que eu queria dizer. Eu acho que ficou um pouco entalado na minha garganta, sabe? Eu não sabia direito a como recorrer, porque, tipo assim, é uma coisa tão banalizada, e é tão colocada como, tipo assim, você tá exagerando. Por que você vai meter o bedelho numa coisa que eu gosto, que é pessoal? Porque existe toda uma cadeia por trás disso, sabe? Um dominó que é jogado, assim, sabe? E no final tá a nossa vida. E, sei lá, eu falo sobre essas questões de privilégio porque eu me lembro que eu tava fazendo uma live aqui no YouTube, acho que nem era no meu canal, em quais todos os integrantes eram heterocis. Ou se não eram heterocis, não eram pessoas que, sei lá, estavam muito presentes na cena do movimento LGBT. E era naquela época que a Galera Record estava tendo várias questões com problemas de tradução. Que eles estavam ou mudando a sexualidade dos personagens, ou apagando, ou sei lá, acho que eles trocaram orientação sexual por opção sexual. E essas pessoas, elas estavam tipo, nossa, por que as pessoas estão se importando com essas palavrinhas? Por que essas pessoas estão se enfurecendo por essas coisas tão pequenas, por essas palavras? Eu não me importo de ter um livro aqui na minha estante com opção sexual escrito. Eu não me importo de ter um livro aqui onde a sexualidade de um personagem é apagada. E aí eu falei, e eu acho que não chegou até essas pessoas, que, gente, isso muda o mundo, sabe? Você conseguir se ver representado numa mídia, numa grande série, se eu não me engano era da Cassandra Clare, é extremamente revolucionário, principalmente pra época. Eu fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso, também falando sobre como a Galera Record era uma das primeiras editoras a publicar livros LGBT. Hoje em dia tem livros LGBT a rodo aqui, mas na minha infância não tinha. Quando eu comecei o canal do YouTube ainda não tinha tanto, sabe? E que bom que a gente avançou, que bom que a gente conversou, que bom que a gente resolveu. A Galera Record fez tudo que ela podia pra remediar a situação, acho que ela mandou e-books na época. Então houve um diálogo. Às vezes eu só penso que a gente não pode também esquecer que essas pessoas precisam ser cobradas, sabe?
Se o cancelamento é ou não a melhor técnica, a melhor tática, eu não sei, sinceramente. Não sei se o cancelamento ele até é o que ele deveria ser originalmente. Nem sei se o cancelamento foi projetado como conceito ou simplesmente ele apareceu como, tipo assim, um monte de gente fica puta junta e aí ataca. Mas esses são os meus 2 centavos. Eu não acho que as pessoas precisam, sei lá, parar de consumir Harry Potter. Eu acho que pode ser um lugar de conforto, pode ser um lugar de tranquilidade para as pessoas, mas seria muito bom que todo mundo também refletisse que esse lugar de conforto e tranquilidade foi roubado de muita parte da população. O Harry Potter é literalmente uma criança que vive dentro de um armário. Gente, que alegoria melhor pra comunidade LGBT existe, sabe? Mas é uma obra com vários problemas, não só a questão da autora. Também tem as questões raciais dentro de Harry Potter, também tem as questões de gordofobia. É muita coisa, sabe? Então eu fico pensando também o que essas pessoas estão fazendo ativamente pra tentar encontrar outras obras que conversem com elas também, sabe? E talvez alguém vai me dizer, olha, eu não quero encontrar outra obra. Eu quero essa e acabou, tudo bem. O que eu posso fazer? Eu vou ir na sua casa confiscar o Harry Potter? Não. Só que você tem que entender que existem problemáticas. No mundo que a gente vive hoje em dia, tudo tem reverberações, sabe? E você vai conseguir sustentar, tancar essas reverberações? Talvez você tanque. Porque talvez pra você, novamente, as vidas trans não sejam uma questão. Talvez você veja uma notícia de uma trans que foi extremamente violentada e você se compadeça. Mas, tipo assim, na construção de direitos, na construção de cidadania, na construção de equidade, aquilo não seja uma prioridade pra você, sabe? E eu não vou dizer que tá tudo bem, porque não tá. Então você deveria, né, considerar todo mundo como igual e né, tentar fazer com que a gente se ajude e tal. Mas talvez essa seja a sua realidade. Então, assim, eu estou falando de um lugar de uma pessoa que vive um desespero, um constante de sobrevivência, sabe? Eu acho que a Ju, ela fala em um vídeo lá que a família dela aceita ela, né, como uma mulher bissexual. E isso é revolucionário, isso é maravilhoso, isso é incrível. Só que nem todo mundo tem essas condições, sabe? Às vezes a pessoa ela é expulsa de casa e como que ela vai comprar um livro de Harry Potter se ela não tem nem onde morar, sabe? Essas pessoas trans, elas têm acesso à literatura? Elas têm acesso à leitura, pra começar? E você nem precisa ir muito longe, gente. Quantos produtores de conteúdo literário trans você segue? Você conhece? Eu conheço muito poucos, sabe? Então, assim, até aqui na própria comunidade a gente vê que não existe ocupação de espaço por essas pessoas. Porque muitas vezes, como eu disse, as pessoas não podem se dar ao luxo de sentar e ler um livro, sabe? Porque se a gente tirar um tempo pra ler um livro, pra comprar um livro, é um luxo também, é um privilégio. Não deveria ser, não acho que deveria ser, mas é. Então, eu acho que são só questões que a gente se levanta. Eu tô escrevendo a minha proposta de mestrado agora, então eu tô bastante inflamada e tô bastante atenta a essas questões. Então, eu peço perdão, eu peço desculpa se em algum momento eu me passei, se em algum momento eu fui desrespeitosa, se em algum momento eu me utilizei de algum traço da história da Ju que não deveria ter utilizado, ou que eu não trouxe com sensibilidade pra cá. Mas eu só queria trazer, tipo assim, a minha revolta com esse tema, sabe? Porque, gente, talvez se a J.K. Rowling morasse no Brasil, ela estaria presa agora. Porque aqui no Brasil é crime, transfobia é crime. Inafiançável, equiparado ao racismo. Então vocês já pensaram que essa mulher estaria presa se ela morasse aqui no Brasil? Então, assim, olha, existe tanta literatura legal no mundo, tanta literatura interessante, brasileira e não brasileira, queer e não queer, sabe? Eu fui uma criança Rick Riordan, eu fui uma criança Percy Jackson. Também é uma obra legal, sabe? Então, eu só fico pensando que talvez se o preconceito que a J.K. Rowling disseminasse não fosse a transfobia, fosse algum outro tipo de preconceito contra alguma outra classe, alguma outra raça, alguma outra coisa, a gente seria muito mais rápido, né, pra cancelá-la, pra exigir que ela se retratasse, pra que ela fosse presa, pra que ela saísse de circulação. E esse é um discurso que até a Ju traz no vídeo dela. Por que em alguns autores, em alguns casos, algumas marcas, a gente vai em cima tão forte e pra algumas outras pessoas a sociedade passa pano, pra outras pessoas a gente esquece? E novamente traz-se o debate de gênero, né? Se a J.K. Rowling é mulher, a gente pode cancelá-la com mais facilidade? Sim, não, por quê? Então, assim, eu acho o debate muito interessante. Esses foram meus 50 centavos de 22 minutos. E, novamente, eu admiro muito a Ju, eu acompanho ela, eu gosto do trabalho dela, eu escuto ela, eu vejo os blogs dela. Acho que ela tem muita sensibilidade, acho que ela é muito legal. Ela já esteve no meu canal. Mas eu achei interessante trazer o debate também por uma pessoa que vive isso, sabe? Não sei. É um tema bastante espinhoso pra maioria das pessoas, porque mexe com uma coisa que moldou a infância dessas pessoas, determinou como elas veem o mundo, sabe? Foi um lugar acolhedor, foi um lugar seguro, mas que não é
pra muita gente, tanto na parte teórica, né, abstrata, quanto na parte prática. Porque é uma pessoa perigosa, é uma pessoa que tem influências reais no mundo. Então, assim... Ai, Lotus, se você acha que depois que a J.K. Rowling for com Deus, então, a gente pode ler e assistir as coisas? Talvez, porque ela não vai mais estar lá, né? Usando esse dinheiro que você tá dando pra ela pra, sabe, oprimir, destruir, ser agressiva. É isso. Ju, por favor, não me odeie, gosto muito de você. Pelo que eu vivi aqui na minha vida, pelas coisas que acontecem, eu acho que talvez seja legal ter mais espaço falando sobre isso, conversando sobre isso, como você mesmo disse, tá bom? Então eu agradeço muito, gente. Fiquem com Deus, amo vocês. Eu tenho um sebo submerso lá no Instagram.